Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Bate-Papo 911. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 30 minutos da quarta-feira, 13 de agosto de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Segue bastante tarifado o professor Bagdadi e, coitado, ele tenta entrar na lista de exceções, ele tenta negociar, mas não consegue. Então segue tarifado o professor Bagdadi. E Daniel Souza, que é esse que vos fala, ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, senhor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para o Bate-Papo 911. Prazer estar aqui mais uma vez para falar sobre os eventos dessa quarta-feira. Mais uma quarta-feira completamente maluca. Estava falando isso com o Daniel antes da gente abrir a live aqui. As minhas pautas são uma bizarrice maior do que a outra, mas deixo aqui as super boas-vindas a todo mundo que acompanha essa live, né, que a gente faz sempre no YouTube. Aliás, se você gosta de Petit Jornal, quer acompanhar a resenha, né, às vezes a gente fica conversando aqui um pouquinho antes de começar a gravar, um pouquinho a modo de dizer, né, hoje foi meia hora, né, conversando com o pessoal aqui na live, para depois começar a gravação. A gente grava sempre às 9 da noite, né, de segunda a quinta-feira, e deixo boas-vindas também a todo mundo que nos acompanha pelo podcast, né, qualquer plataforma que seja, qualquer aplicativo. Sejam todos muito bem-vindos. E, Daniel, hoje a gente teve mais um capítulo dessa treta crescente, né, desse antagonismo crescente entre Brasil e Estados Unidos. Hoje, o secretário de Estado americano, o Marco Rubio, anunciou a revogação do visto de algumas pessoas que trabalharam no governo brasileiro. Então, a gente está falando, Daniel, sobre, em especial, duas pessoas. São as duas pessoas que já foram divulgadas, mas outras pessoas podem ser atingidas por isso também, que são Mozar Júlio Tabosa Salles, que foi ministro interino da Saúde do Brasil durante o governo da Dilma, né, entre janeiro de 2012 e fevereiro de 2014, e o Alberto Kleiman, que foi assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde, né? Ele também trabalhou como diretor de Relações Externas da Operação Pan-Americana de Saúde. A justificativa, Daniel, para essas duas pessoas e outras que certamente virão terem seus vistos suspensos para irem para os Estados Unidos foi o fato de que eles implementaram o programa Mais Médicos. O programa Mais Médicos, Daniel Souza, é aquele que foi lançado no ano de 2013 e que já não existe mais desde o ano de 2019. Né? Então o Brasil basicamente está sendo punido, né? Então é uma punição naturalmente a integrantes que fizeram parte do governo brasileiro, já não fazem mais, que naquele momento lá atrás implementaram o programa Mais Médicos. A justificativa do Departamento de Estado, Daniel, é que esse programa ele teria sinalizado uma sujeição brasileira à exploração da mão de obra de cubanos. Isso, portanto, seria uma violação dos direitos humanos, né, uma vez que a Cuba estaria promovendo um abuso da força de trabalho, né, e o Brasil, portanto, estaria colaborando com esse abuso aos direitos humanos, né? Então a alegação é de cumplicidade, né? O Brasil foi cúmplice desse abuso dos direitos humanos de cubanos. Importante lembrar, Daniel, que o governo americano de fato vem fazendo uma campanha falando sobre os direitos humanos no Brasil. Então não é por acaso, né, que no dia de hoje esse anúncio foi feito. Ontem, por exemplo, os Estados Unidos emitiram um relatório sobre direitos humanos no mundo, né? Então falando sobre o estado dos direitos humanos no mundo, e menciona especificamente o Brasil, afirmando que a situação de direitos humanos no Brasil se deteriorou e fazendo críticas muito diretas ao ministro Alexandre de Moraes do STF. Num determinado trecho, Daniel, o governo, né, por meio desse relatório, acusa o governo Lula de minar o debate democrático ao restringir o acesso a conteúdo online e, portanto, dessa maneira, o debate público brasileiro teria sido menos democrático do que o necessário, particularmente ao longo dos últimos anos, né, da eleição para cá. E os Estados Unidos também afirmam que o Brasil suprimiu manifestações políticas desfavoráveis, classificando essas manifestações de discurso de ódio. O relatório, Daniel, abro aspas aqui, diz especificamente:
os autos do tribunal, falando aqui sobre o STF, revelam que o ministro Alexandre de Moraes ordenou pessoalmente a suspensão de mais de 100 perfis de usuários na plataforma de mídia X, o antigo Twitter, suprimindo desproporcionalmente o discurso de defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro e, em vez de tomar medidas mais rigorosas para penalizar conteúdo que incitasse ação ilegal, iminente ou assédio. É sempre importante lembrar, né, Daniel, que o Alexandre de Moraes chegou a tirar o X do ar aqui no Brasil, pelo fato de que o X não cumpriu decisões judiciais, então isso tem sido tomado pelo governo americano como uma violação dos direitos humanos. A gente sabe bem, Daniel, que a questão não é direitos humanos, a questão não é essa, né? É uma forma de pressionar o Brasil por conta de questões políticas, por conta de, inclusive, querer tomar o Brasil como um exemplo para países que eventualmente não queiram se submeter a determinadas diretrizes americanas, né? A gente pode colocar nesse ano de forma bastante clara, e o STF, né, junto com o Lula, tem sido colocado sempre como alvo e o motivo desse antagonismo. Esse ponto me parece fundamental, Tanguy. Existe um projeto em curso, um projeto por parte dos Estados Unidos. Isso não é exatamente um segredo. Os Estados Unidos querem retomar o controle sobre a América Latina, retomar a predominância de influência na América Latina. Há um enorme desconforto dos Estados Unidos com a crescente influência chinesa na região. E quando a gente observa o Brasil é o maior país da América Latina, é a maior economia da América Latina, é o país mais populoso da América Latina, mas ele não será o único. O Brasil está sendo claramente confrontado dentro de uma lógica onde há um governo no Brasil que não é alinhado aos Estados Unidos, ou pelo menos não é alinhado à administração do Donald Trump. Existe um projeto de submissão. Olha, vocês vão seguir as diretrizes americanas. Eu começo com o Brasil, mas depois eu vou avançar para outros países. Vou avançar para a Colômbia, vou avançar para o México, vou avançar para países que não estejam aí efetivamente alinhados ao interesse dos Estados Unidos. Eu posso, inclusive, ter como efeito colateral colocar em 2026 um grupo político alinhado ao trumpismo no Brasil, assim como eu posso colocar outros presidentes alinhados ao trumpismo em outros países da América Latina e, consequentemente, esse projeto pode se consolidar. É curiosa a referência ao Mais Médicos, afinal, o Marco Rubio, embora seja americano, é de família cubana. E existe aí realmente um incômodo dele com a ditadura cubana, com a presença do regime cubano, e você acaba utilizando como justificativa para essa ação o fato do Brasil ter tido uma certa proximidade nesse projeto com Cuba lá atrás. Mas isso é que é curioso. Esse projeto ele foi descontinuado há anos. É claro que você poderia ter críticas ali, poxa, mas aí o médico não recebia o dinheiro, ou recebia uma fração, você acabava mandando o dinheiro para o governo de Cuba, então indiretamente você está subsidiando um determinado regime, talvez isso não é o adequado. Isso foi alvo de debate no Brasil, foi alvo de crítica no Brasil, faz parte do jogo, acho que pode ser feito. Agora, não é da conta dos Estados Unidos, idealmente, o que duas nações fazem em termos de parceria dentro de um determinado projeto que envolve saúde pública. Mas eu acho que a gente não pode realmente perder o quadro mais amplo. Existe um projeto em curso por parte da administração de Donald Trump de tentar retomar o controle da América Latina, retomar a influência da América Latina, mas retomar na marra, retomar na força. Porque você poderia fazer isso através do soft power, você poderia fazer isso através de investimentos, você poderia fazer isso através de parcerias econômicas, comerciais, mas não. A lógica da administração Trump, eu vou fazer porque eu é que mando, eu sou grande, vocês me obedeçam, porque se não me obedecerem, eu vou começar a adotar sanções das mais diferentes naturezas e vou complicar a vida de vocês. Então, isso virá numa crescente, Tanguy. Me parece que não para aqui, não para no Brasil. Aliás, a própria expectativa do governo brasileiro é que haja um crescimento dessas tensões ao longo dos próximos tempos e certamente outros países latino-americanos também serão gradualmente envolvidos nesse projeto trumpista. Avançando para a próxima pauta, Tanguy, eu queria destacar que foi divulgada a inflação nos Estados Unidos e a inflação
ela se manteve em 2,7% em julho de 2025. Claro que 2,7% é a inflação anual, é a inflação dos últimos 12 meses. É 0,2% menor do que o registrado no mesmo período de 2024, quer dizer, um ano antes. A inflação, um ano antes, era 2,9%. A inflação mensal, em julho de 2025, foi de 0,2%, 0,1 ponto percentual abaixo dos 0,3% do mês anterior. É interessante que, na prática, você está tendo uma variação minúscula, mas isso foi suficiente para o secretário do Tesouro, o Scott Bessent, que é o equivalente ao ministro da Fazenda nos Estados Unidos, defender um corte expressivo da taxa de juros nos Estados Unidos. Olha como a taxa de inflação está sob controle. Ao invés de 2,9%, estamos com 2,7%. Lembrando que a meta de inflação dos Estados Unidos é de 2%, então a inflação está bem acima da meta. Mas podemos reduzir de maneira agressiva a taxa de juros, esse Fed, que está atrapalhando o crescimento dos Estados Unidos e a economia americana. Se isso acontecesse no Brasil, seria alvo de muita crítica, e com razão. Quer dizer, você tem um ministro da Fazenda dando pitaco nessa intensidade no trabalho do Banco Central, até afrontando a autonomia do Banco Central, do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos. Mas isso se tornou normal nos Estados Unidos, na administração Donald Trump. Quer dizer, você afrontar as instituições se tornou algo absolutamente normal. E tem mais, quer dizer, quando você pega o núcleo de inflação, na prática, são os preços não voláteis, né? Você pega a inflação, tira alimentos e energia, basicamente, que são preços que flutuam muito, e você analisa só o núcleo, só a inflação, retirando energia e alimentos. E o que a gente observa é que o núcleo de inflação nos Estados Unidos está acima de 3%. Quer dizer, existe a parte dura da inflação continua forte nos Estados Unidos para o padrão americano e, consequentemente, você tem um ambiente aí super desafiador para o Fed. Mas é mais um exemplo de você afrontar ali, de você pressionar uma instituição autônoma que é o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Agora, é interessante quando você faz uma pressão para diminuir a taxa de juros, né, qualquer coisa, uma desculpa para baixar a taxa de juros, para tentar conter fazer o contraponto às tarifas, né? Porque você coloca tarifas que são inflacionárias, você tenta baixar os juros para ver se você lida com a inflação de uma outra maneira. Faz sentido isso, Daniel? Você tentar compensar uma coisa com a outra? Não faz nenhum sentido, você não está compensando uma coisa com a outra, pelo contrário, você está combatendo um incêndio com gasolina. É isso que você está fazendo. Porque a tarifa é inflacionária e reduzir juros de forma intensa antes da hora também é inflacionário. Daniel Souza, a gente falava agora há pouco sobre as Big Techs, né, que são um dos grandes temas dessa relação entre Brasil e Estados Unidos, né? Os Estados Unidos dizem que o Brasil viola direitos humanos porque tirou 100 perfis da plataforma, enfim. É importante notar, Daniel, que as Big Techs elas são um ponto importantíssimo da política internacional e as Big Techs elas querem os seus dados. Não é uma novidade para ninguém. As Big Techs elas vivem de coletar os seus dados. As chinesas, sim, as americanas também, todos os dias, o tempo todo. Se você quer garantir a sua privacidade enquanto você navega na internet, a internet é tão importante para todo mundo, né, Daniel? Todo mundo atualmente vive tanto a internet, precisa tanto da internet. É muito importante que você tenha uma VPN, uma maneira de você garantir a sua segurança. A gente recomenda a NordVPN. O funcionamento dela é incrível e permite que você consiga acessar a internet de mais de 5.000 servidores ao redor do mundo. Então você consegue acessar a internet de maneira muito mais móvel, de maneira muito mais flexível, sempre garantindo a segurança dos seus dados. Você garante a segurança dos seus aparelhos, do seu computador, do seu celular, mas também garante que os seus dados eles sejam garantidos, que você não tenha uma dispersão dos seus dados por aí. Você não consegue vantagens materiais, né? Então, assim, rapidamente a NordVPN, ela se paga facilmente a partir do momento em que você consegue uma série de valores mais baixos. Você vai comprar uma passagem aérea, você vai reservar um hotel, você vai, por exemplo, assistir uma determinada série num streaming em outro país. Eventualmente, isso pode te levar a uma economia também. Você não vai precisar de um outro streaming, porque você consegue assistir utilizando o catálogo de outro país. Tudo isso você acessa, o link está na descrição desse episódio. Você consegue desconto somente por usar o link do Petit Jornal. Aliás, você ajuda bastante o Petit Jornal utilizando o link que está na descrição desse episódio, além de até 4 meses adicionais
para além do que você contrata e com toda essa proteção que vem junto com você. Ah, mas eu não sei, eu quero testar. Você tem 30 dias para testar. Se você não gostar, que eu duvido muito, você tem todo o seu dinheiro de volta. NordVPN, o link está na descrição desse episódio. Cliquem no link, gente. O trabalho da NordVPN é incrível. Tanguy e eu somos usuários da NordVPN. E ter um VPN é segurança, é facilidade para você acessar conteúdo, é navegar e conseguir, inclusive, ofertas melhores, preços melhores nas suas compras. Fica aqui a nossa recomendação dos nossos parceiros da NordVPN. Link no descritivo. Não percam essa oportunidade. Daniel Souza, como próximo tema, eu queria trazer o Oriente Médio com a triste constatação de que o pior sempre está por vir. Se é só a gente esperar um pouquinho, que vem sempre uma notícia pior do que a dos dias anteriores. A gente está falando, Daniel, sobre o momento no qual em Gaza já morreram mais de 60 mil pessoas. Já tem gente morrendo de fome, né, de inanição. A gente tem uma dificuldade extrema de pessoas que vivem em Gaza de terem acesso ao mínimo básico do básico, né, de terem abrigo, de terem comida, de terem água, né, o mínimo do mínimo. E hoje, o exército de Israel deu início a mais uma incursão na cidade de Gaza. A cidade de Gaza é a maior cidade da faixa de Gaza. É uma operação que acontece por terra, apoiada por bombardeios aéreos, que mataram somente no dia de hoje 123 pessoas, segundo o Ministério da Saúde palestino. Esses ataques, Daniel, acontecem em meio, né, enquanto você tem negociações que supostamente estão ocorrendo no Cairo. A gente já sabe, Daniel, tem negociações ocorrendo no Cairo com o objetivo de ver uma solução, cessar-fogo e tal. Se está tendo uma ofensiva como essa, que está apenas começando na faixa de Gaza, a gente já sabe que essa negociação não vai levar a lugar nenhum. A gente teve ataques, aliás, também que aconteceram em Khan Yunis, que fica um pouco mais ao sul. Tudo isso como reflexo do que o Netanyahu já anunciou na semana passada. Aliás, ele falou com todas as letras, não é interpretação, não é uma forma de ler nas entrelinhas. O Netanyahu disse com todas as letras que o objetivo é tomar o território de Gaza inteiro para só aí pensar numa alternativa, deixando claro que ele já disse também que rejeita a possibilidade da autoridade palestina voltar a governar a faixa de Gaza. E aí fica aquela pergunta, tá, mas então o que pelo menos ele sugere? Ele não sugere nada, né? Ele está falando de uma ocupação nesse momento, sem que haja o próximo passo, Daniel. E hoje o Exército também anunciou, Daniel, que foram apresentadas as ações. O Exército israelense disse que aprovou a estrutura principal do plano operacional para tomar o território de Gaza. Então, segundo o anúncio, foram apresentadas as ações do Exército até o momento, incluindo o ataque da área de Zaitun. Zaitun é exatamente essa região da cidade de Gaza que foi atacada no dia de hoje. O Netanyahu, Daniel, ele falou hoje também, mais uma vez, isso aqui não é entrelinha, isso aqui ele disse textualmente, que os palestinos devem sair de Gaza. Segundo ele, os palestinos não estão sendo expulsos de Gaza, mas eles terão permissão para sair. Todos aqueles que se preocupam com os palestinos e dizem que querem ajudá-los devem abrir os seus portões e parar de nos dar lições. Ele fala mais uma vez, Daniel, que o objetivo é tirar os palestinos de Gaza, o que é limpeza étnica. Você está tirando um povo do território ao qual ele pertence. O povo palestino vive em Gaza. O povo palestino é de Gaza. Quando você diz que o povo palestino tem que sair de Gaza, qualquer que seja a justificativa, isso é limpeza étnica e você está boicotando de maneira deliberada qualquer tentativa de uma unificação dos dois territórios de Gaza e da Cisjordânia, criação de um Estado palestino. E a gente, mais uma vez, a gente já passou da casa dos 60 mil mortos em Gaza e está apenas começando mais uma fase da operação militar. Ou seja, Daniel, como eu disse no início dessa minha fala, o pior está sempre por vir, né? Vem coisa muito pesada em Gaza ao longo dos próximos meses, Daniel. Israel não tem nada a ganhar com a continuidade dessa guerra. O governo do Benjamin Netanyahu me parece ser, de longe, o pior governo da história de Israel. Uma parte importante da população israelense é contra a continuidade desse conflito. As Forças Armadas de Israel são contra a continuidade desse conflito, mas nada disso interessa, porque ao Netanyahu a única coisa que interessa é permanecer no poder, assim como os radicais que fazem parte do seu gabinete, o que vai tornar a região mais insegura, mais instável e não vai contribuir em nada para a segurança de Israel. O que acontece em Gaza é uma vergonha em todos os sentidos.
É uma limpeza étnica, é um crime de guerra, é uma crise humanitária de grandes proporções e isso vai marcar profundamente a história de Israel ao longo das próximas décadas. Tudo isso por conta de um presidente que tem o interesse, um primeiro-ministro, que tem o interesse de permanecer no poder a qualquer custo para fugir da cadeia. Avançando aqui para o próximo tema, eu queria destacar que a ex-primeira-dama da Coreia do Sul, a senhora Kim Keon-hee, foi presa após um tribunal de Seul emitir um mandado de prisão preventiva. Ela é acusada de corrupção, manipulação de ações, suborno e interferência política, o que a torna a primeira ex-primeira-dama do país a ser detida. O mandado de prisão emitido por um tribunal de Seul justifica que ela é um risco ao processo, à instrução do processo, e que existe aí a possibilidade de destruição de provas. Com isso, a Kim está simultaneamente presa com seu marido. Não que eles estejam presos no mesmo lugar, mas os dois estão presos nesse exato momento. O ex-presidente Yoon Suk-yeol. Ele foi destituído e enfrenta julgamento por tentativa fracassada de golpe de Estado, quando ele tentou impor a lei marcial na Coreia do Sul, algo sem precedentes na história do país. A sua esposa agora está presa, ela está sendo mantida numa solitária, apenas ali com acesso mínimo às instalações ali nas quais ela foi acomodada, enquanto aguarda possível apresentação de uma acusação formal. É importante sempre lembrar, a gente inclusive explora isso na plataforma do petitcursos.com.br, a Coreia do Sul tem um histórico longuíssimo de ex-presidentes presos, né? Você já teve vários ex-presidentes sul-coreanos presos, vários ex-presidentes sul-coreanos acusados de corrupção. Existe ali uma relação muito incestuosa entre o governo da Coreia do Sul e algumas das principais empresas do país. E agora a gente tem também a ex-primeira-dama na cadeia, numa prisão preventiva, depois ali da tentativa falhada de golpe de Estado do seu marido. Tentativa de golpe de Estado que levou um ex-presidente à cadeia. Veja você, Tanguy, essas coisas acontecem. Pois é. Ô, Daniel Souza, a gente vai ter, depois de amanhã, né? A gente está gravando esse episódio aqui na noite da quarta-feira, na sexta-feira, a gente tem o encontro, né? Que a gente está aguardando aqui, inclusive. Aguardamos a estrutura de um pay-per-view, queremos assinar, queremos comentar o pay-per-view aí, né? Do encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump, que vai acontecer no Alasca. E o Donald Trump ele tinha prometido, Daniel, que faria uma reunião com líderes europeus e com o Zelensky antes da reunião com Putin, quase como se fosse uma reunião preparatória, que acontece basicamente porque ninguém está levando fé no Trump, né? Todo mundo sabe, Daniel, que o Trump ele quer um grande anúncio, e que o Trump ama o Putin, tem uma admiração assim. Então tá todo mundo assim, Trump, pelo amor de Deus, não deixa o Putin te botar no bolso, porque o normal é o Putin te botar no bolso. O normal ele vai trazer meia dúzia de argumentos, ele vai dizer que você é incrível, que você é maravilhoso, que você é um pacificador, você vai acreditar nesse negócio. E você, Daniel, o medo de todo mundo é que o Trump saia da reunião lá né, no Alasca, tendo cedido metade da Ucrânia. E não, a Ucrânia, tem uma garantia aqui, a linha vai ser essa e tal. Então hoje nós tivemos um encontro virtual entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky e algumas das principais lideranças da Europa. Então a gente está falando aqui sobre o Merz, né, da Alemanha, o Emmanuel Macron esteve presente também, né, líderes da União Europeia estiveram presentes também, basicamente para tentar dar uma alinhada. E aí o Trump ele fala grosso, né, Daniel? Ele diz, se o Putin tentar bloquear a paz na Ucrânia, haverá consequências duríssimas. Não disse quais, mas haverá consequências duríssimas, possivelmente sanções, talvez algumas outras que a gente não sabe ainda. E o Trump também prometeu, disse ele durante a reunião, que essa reunião que ele vai ter com o Putin agora é muito para ouvir, mas é também uma preparação para um evento futuro, para um encontro posterior que poderá envolver Volodymyr Zelensky. Falta, literalmente, né, Daniel, combinar com os russos, porque o Putin já disse que as condições para ele encontrar com o Zelensky pessoalmente não estão dadas. Então,
acho muito difícil que o Putin aceite um encontro que envolva também Volodymyr Zelensky. Basicamente, a Europa, Daniel, continuou reforçando o fato de que você não pode discutir nada que envolva a Ucrânia sem a Ucrânia. Você não pode discutir nada que envolva o futuro da Europa sem a Europa. Essa galera tem que estar presente. O Trump garantiu que, durante essa reunião, vai exigir garantias de segurança à Ucrânia no pós-guerra. Então, o Trump ele já falou mais de uma vez que vai ter que ter troca de territórios e tal. O que a Europa está dizendo é: qualquer coisa que você fale com ele vai ter que ter garantia de segurança. Os Estados Unidos vão ter que se comprometer. O Trump disse que, claro, imagina, é claro que eu vou me comprometer e tudo. Mas o fato, Daniel, é que absolutamente ninguém está levando fé que o Trump vai, de fato, fazer algo que beneficie minimamente a Ucrânia. Mais uma vez, o Trump vem falando dia após dia que tem que haver troca de territórios, o que está dada a chave, Daniel, que a qualquer momento o Trump ele vai falar assim, vai ter a troca do território tal pelo território tal, é bom a Ucrânia aceitar, porque senão vou sancionar a Ucrânia também. Mas vamos ver, Daniel, eu estou muito curioso para saber o que vai sair desse encontro na próxima sexta-feira, e tenho certeza que há uma curiosidade muito grande também por parte dos europeus, e em especial por parte de Volodymyr Zelensky, mas está todo mundo muito preocupado do que essa reunião pode trazer, Daniel. Tangui, antes de avançar para a geleia da Shakira, apenas um registro. Houve a retomada do Mais Médicos agora no Lula 3, no terceiro governo do presidente Lula, mas completamente reformulado. Agora o programa se chama Mais Médicos para o Brasil e dessa vez ele prioriza profissionais brasileiros formados no Brasil. Os editais também permitem a participação de intercambistas brasileiros formados no exterior e estrangeiros, todos com o devido registro no Ministério da Saúde. Ou seja, algo bem diferente do Mais Médicos que a gente teve no passado, esse sim, descontinuado que nós fizemos referência no episódio de hoje. Agora sim, Tang, podemos avançar para a geleia da Shakira de hoje? Precisamos, Daniel. Traz. Tang, eu queria registrar na geleia da Shakira de hoje uma moda que se espalhou pela China e já chegou aos Estados Unidos, e você já começa a ter algumas referências no Brasil também, que são adultos jovens usando chupeta. Veja você. Eu não aguento mais. Sério mesmo, eu não aguento mais. Eu acho que a geleia da Shakira tem que acabar. Eu não aguento mais. O pior é que isso é verdade. Calma. Vai, Calma, Daniel, Tang. A ideia é se acalmar diante de situações que envolvam grande calmo, estresse. Daniel. Tá, vai. Porque você sabe, Tang, estresse, estresse, aí você, chupeta, né? Vai te ajudar com o estresse e tal, porque pode aliviar esse momento de estresse. O jovem passa por esse tipo de situação. Tem gente também que jura que ajuda no déficit de atenção, ajuda na hiperatividade, etc. Mas eu li aqui uma declaração ao New York Post de um ortodontista que disse o seguinte, abre aspas, há uma razão pela qual não bebemos em mamadeiras nem chupamos chupeta quando adultos. Fecha aspas. Essa explicação Não, ridícula. Ele disse mais, né, abre aspas, isso causa muitos estragos aos padrões de deglutição e mordida. Se continuarmos chupando chupeta e mamadeiras na idade adulta, teremos o que chamamos de mordida aberta, fecha aspas. New York Post, um belíssimo periódico, inclusive é o Daily Mail dos Estados Unidos, né? É o Daily Mail dos Estados Unidos, então podemos acompanhar essa magnífica história dos nossos jovens que estão aí utilizando a chupeta, a boa e velha chupeta, como forma de aliviar o estresse nesses tempos tão turbulentos que descrevemos aqui no Petit Jornal. Tá bom, Daniel Souza, tá, ok, eu não vou comentar mais não, Daniel, tá bom. Vou agradecer, Daniel, todo mundo que tá aqui junto com a gente, passando essa situação junto com a gente, de ouvir a geleia da Shakira que o Daniel trouxe hoje, que é verdade, eu sei que é verdade. Mas, enfim, obrigado pela companhia, por fazer do Petit Jornal quase uma terapia para todos nós, né, para a gente poder falar esse tipo de coisa e dividir com vocês. Muito obrigado. E principalmente, Daniel, queria agradecer todo mundo que nos acompanha e que nos apoia, né? O apoio ao Petit Jornal para a gente é crucial, é fundamental. Fazer o Petit Jornal para a gente é um prazer, a gente gosta muito, né? É o momento que a gente realmente reserva do nosso dia para fazer o Petit Jornal, para pesquisar pauta, para editar.
mas dá muito trabalho, é realmente muito trabalho, além de eu ter que conviver com o Daniel o tempo todo, falar com ele várias vezes por dia e tal. Então, tudo isso, Daniel Souza, precisa de apoio, precisa de ajuda, claro que precisa, e a gente agradece muito quem já é apoiador do Petit Jornal, e se você não é apoiador e quiser contribuir com o nosso projeto, vem junto com a gente. Tem várias maneiras de apoiar o Petit Jornal, todas estão na descrição desse episódio, pode fazer Pix recorrente, você vive no exterior, você pode utilizar o Patreon, por exemplo, tem o Apoia-se, várias maneiras de apoiar o Petit Jornal, certamente uma delas vai ser mais interessante para você, apoie o Petit Jornal. E fica o convite para o pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, petcursos.com.br, o streaming de atualidades do Petit, que tem aí em sua plataforma diferentes cursos de diferentes temáticas e aprofundamento. Temas que a gente aborda aqui no Petit Jornal e que no petcursos.com.br nós aprofundamos. Nessa semana lançamos uma plataforma novinha em folha. Vai lá, petcursos.com.br. Tenho certeza que você vai gostar demais. É barato, é super acessível, é muito legal. É um projeto do qual nós nos orgulhamos demais e eu tenho certeza que você vai curtir os cursos que estão lá disponíveis. E você assina, tem acesso a todo o conteúdo e também tem acesso à gravação das aulas toda terça às 19 horas. É isso, Daniel Souza, mas estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.